Jeremias capítulo 17, no Velho Testamento, quase no meio da Bíblia. Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo 17, versículos 7 e 8. Estamos lendo na Nova Versão Internacional, que é a versão que a nossa igreja resolveu adotar. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ó Deus, nós te agradecemos este momento em que abrimos a Tua palavra e a lemos. E te pedimos que o Senhor nos abençoe, através do Teu Santo Espírito, ministrando aos nossos corações e às necessidades de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Metamorfose é o tema do congresso que nós teremos para famílias. Mudar as coisas dentro de casa, mudar relacionamentos, mudar atitudes, não é muito simples. É bastante complicado. Parece que em casa nós temos direito de ser o que somos. Poucas pessoas compreendem a necessidade de disciplina, de freio dentro de casa. Mas a necessidade de mudança está aí e nós compreendemos isso muito bem. Mesmo fora de casa, como seres, como pessoas, creio que cada um de nós gostaria de mudar. E este é um texto acerca de mudança. Há um prefixo que se usa em português com duas letras, I, N. Às vezes se antecede PIB e M. Esse prefixo assinala uma força em sentido contrário. É a ideia de uma reação numa outra direção, um ponto de retorno para a ideia, para a noção, para o movimento. Se você diz possível, coloca o in, vira impossível. Mudou completamente a direção. Esta é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. É um resumo daquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida, que é mudar. Enquanto estamos vivendo, nós temos a oportunidade e o privilégio de mudar para melhor. Às vezes nós nos decepcionamos com os repetidos fracassos nesse esforço de mudança. Nós gostaríamos de ser pessoas mais acessíveis, mas não conseguimos. Pessoas mais pacientes, mas nem sempre conseguimos. Pessoas mais disciplinadas naquilo que falamos, mas volta e meia nos traímos e vemos que ainda não somos aquilo que gostaríamos de ser. Pessoas mais puras nos seus pensamentos e no seu comportamento, mas determinadas situações colocam a descoberto as nossas fraquezas, as nossas incoerências. E a semelhança do apóstolo Paulo,
nós dizemos: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer é isso que eu faço. E este é um texto que fala acerca de mudança. Primeiro, nos versículos anteriores, Jeremias menciona o homem que está fora da bênção de Deus. O homem que segue um caminho em que ele muda, porque a vida é dinâmica, mas muda de mal para pior. E aí menciona o homem que se coloca debaixo da bênção de Deus e que muda para melhor. Eu não sei como é que você analisa a sua própria vida, mas eu sei que você gostaria de mudar. Eu sei que há áreas na sua vida que você anseia por ver a mão de Deus, o toque poderoso de Deus, produzindo esta mudança. A grande barreira para a mudança humana está no próprio homem. É por isso que Jeremias diz no versículo de número 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O nosso ser interior nos engana, nos ilude. Ele nos aponta uma direção que é a melhor, que é a mais prazerosa, que é a direção do sucesso e da felicidade para nossas vidas, mas ele nos engana. E Jeremias continua dizendo: e sua doença é incurável. Ralph Emerson, novelista e escritor americano, ele influenciou muito a cultura americana nos anos 90. E ele dizia: se há alguma coisa que você precisa fazer para ser feliz, é ouvir a si mesmo. Pare de se preocupar com sua família. Fuja dos pregadores. Se você há de ser feliz, você há de ser feliz ouvindo o seu próprio coração. Esta é uma mensagem que a gente ouve nos folhetins e nas novelas. E que uma pessoa está numa determinada direção e sente dúvidas, e alguém lhe diz assim: siga o seu coração. Siga o seu coração que você chegará ao lugar certo, que você será feliz. Mas a palavra de Deus diz que este é um grande engano e engodo, que o nosso coração é enganoso. A Bíblia declara que todos nós somos pecadores e a essência do pecado é nos direcionar numa direção onde Deus não está. O pecado humano não quer saber de Deus, por uma razão muito simples. É que na essência do pecado humano nós queremos ocupar o lugar de Deus. Foi essa a gênese, o início da queda da humanidade. O inimigo disse: vocês serão iguais a Deus. O homem quer ser a vara de medir, o ponto de determinação sobre o que é certo e errado para a sua própria vida e para a sociedade. Mas o resultado disso está aí na história da raça humana, dentro das igrejas e fora delas. A inimizade, o ódio, a violência, o desrespeito, o sofrimento, a dor, tudo isso que está aí. Nós vivemos num país onde as pessoas tomam decisões não com base naquilo que é justo e certo. Não faz muito tempo o ministro da Educação anunciou, não para o país, mas para uma nação que vive inerte e para forças que estão aí políticas, sempre prometendo apoio e voto e com o governo querendo seduzir,
num país onde a saúde está falida, onde pessoas estão morrendo no corredor dos hospitais, onde a pessoa precisa de um exame, o exame é marcado para dali a 8, 9 meses, anunciou o quê? Operação de graça para quem quer mudar de sexo. Como é que pode uma coisa dessas? De onde vem esse tipo de inspiração? Certamente ele está procurando fazer o melhor, ele está procurando agir corretamente. Eu creio que ele é uma pessoa que tem boas intenções, mas é enganado. Nem sempre o engano vem de fora, muitas vezes o engano vem de dentro. E quando nós acolhemos aquilo que nós ouvimos de fora, é porque isso bate, coincide com o que está lá dentro da gente. Os melhores sermões que eu tenho pregado aqui, segundo vocês mesmos, são os sermões que eu prego e que estão de acordo com aquilo que vocês já creem. Eu ouço isso lá na porta. Pastor, gostei do sermão. É exatamente o que eu creio. O melhor sermão é o sermão que muda a cabeça da gente e muda o comportamento da gente. Mas nós somos pessoas que estamos nos fechando para essas mudanças, enganados pelo nosso próprio coração. Quem deve fazer a nossa cabeça? Certamente que não é o pregador. O pregador tem dificuldade de fazer a dele, de mudar a dele. Se há alguém aqui neste auditório que tem um anseio tremendo de mudança, que gostaria de mudar, eu digo para vocês, sou eu mesmo. Como é que uma pessoa muda? Esse é o ponto que Jeremias está colocando diante de nós. Vamos ver? Basicamente é assumir uma outra posição na vida. Que posição é essa? Vamos lá para o versículo de número 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cujo apoio está no Senhor, cuja rocha é o Senhor. Bendito é o homem, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, que os seus passos se firmam em Deus. E aí ele descreve que posição é essa. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma das ilusões do coração humano é substituir Deus pela igreja, é substituir Deus pela religião. Há muitas pessoas que estão fazendo isso e com frequência, se a gente não se policia, a gente observa que é isso que está acontecendo conosco. Não basta plantar uma árvore perto de um reservatório de água, uma árvore em que os galhos se curvam na direção da água. A árvore tem que estar numa tal posição que as raízes alcancem a água. Exatamente aquela parte que a gente não vê numa árvore. Ir na igreja é o galho, é o que todo mundo pode ver, mas prestar culto a Deus, prestar atenção à palavra de Deus, adorar a Deus, isso está escondido, são as raízes. É nas raízes, é no nosso ser interior, é na nossa disposição interior que nós nos relacionamos com Deus. Ritos ajudam, ajuntamento do povo e culto oferece oportunidade para isso, mas não substitui de maneira nenhuma a atitude interior da alma, do espírito, de caminhar na direção de Deus, de buscar a Deus, de depender de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de se submeter a Deus, de obedecer a Deus.
As coisas exteriores, ela tem o seu valor, mas elas não substituem de maneira nenhuma a atitude da alma, do espírito diante de Deus. É através da comunhão com Deus e de se nutrir em Deus que nós mudamos, que nós somos capazes de amar pessoas que nós não conseguimos, pessoas que não são nada amáveis, nada simpáticas, que fazem todo o esforço para se afastar, para serem mal educadas, rudes e às vezes agressivas, não escondem às vezes o mal que nutrem contra nós. Amar uma pessoa assim é uma coisa muito difícil, que está além das possibilidades humanas. Mas é isso que Jesus espera de um seguidor dele. Ele disse: amai os vossos inimigos. Quem ama o amigo, qualquer pagão faz isso, disse Jesus. A lei diz olho por olho, dente por dente, mas eu digo para vocês isso: orem pelos seus inimigos e amem os seus inimigos. Como é que a gente pode fazer isso? Meus recursos são limitados, meu amor é limitado. Mas nós podemos fazer isso quando nós nos nutrimos no amor de Deus e nós podemos amar a pessoa com o amor de Deus. Nós podemos ser pacientes com a longanimidade de Deus. Nós podemos ser prestativos com a disposição de Deus a ajudar. Nós podemos ser bondosos com a bondade de Deus, e isso é a vida de Deus nos nutrindo e se manifestando na nossa vida. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Em outras palavras, assumi uma outra posição, e nesta posição eu dependo de Deus, para que a vida de Deus passe através da minha vida. Esta é a grande necessidade de conversão. O coração humano diz para a pessoa não convertida sempre que ela não tem condições de seguir a Jesus. E é verdade. Mas ela tem condições de se apegar a Jesus, de se nutrir espiritualmente de Jesus. De fazer como Pedro, que quando Jesus mandou que eles lançassem a rede do outro lado do barco, depois de terem se esforçado durante a noite, Jesus durante o dia ainda usou o barquinho de Pedro para pregar a multidão, depois assim, vai, se lança ao mar e joga a rede. Pedro, passamos a noite toda pescando, não conseguimos pescar nada, absolutamente nada. Jesus disse, vão. Pedro disse, sob a tua palavra nós iremos. Pedro ainda não era um discípulo, mas estava dando o primeiro passo do discipulado, que é exatamente a submissão e a obediência a Jesus, de acordo com a palavra de Jesus. E aí, quando lançaram a rede no mar da Galileia, e veio a rede atulhada de peixes, a ponto de eles precisarem de um outro barco para ajudar a puxar a rede. Quando Pedro saiu do barco, se encontrou com Jesus, se prostrou diante de Jesus, agarrou a Jesus pelos pés. É assim que eu vejo a cena, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. Eu sou um pecador, não mereço estar contigo, mas afasta-te de mim. E agarrou Jesus pelos pés, ou seja, se o Senhor se afastar, eu vou junto. Se o Senhor sair de perto de mim, vai me arrastar, porque eu não te largo. Eu sou um pecador, mas preciso de ti. Porque é nesta posição que nós podemos mudar. A seguir, Jeremias descreve o que acontece com a pessoa que resolve ter comunhão com Deus, resolve viver a realidade do Espírito. A primeira delas
Está no fim, a gente sabe é o que a gente gostaria. Está no final do versículo de número 8. Não deixará de dar fruto. Há um anseio de cada um de nós de que a nossa história seja diferente, de que a gente faça diferença no mundo, de que a gente seja uma bênção. Nós oramos pelos nossos filhos para que eles sejam uma bênção. Mas é impossível ser uma bênção num mundo seco, como é esse descrito aqui por Jeremias, se a pessoa não tiver a sua vida enraizada na pessoa de Deus. Se não desfrutar desta companhia de Deus, se não levanta pela manhã, eu estou, conforme disse Isaías, é uma chaga só, da planta do pé à raiz do cabelo. É do pé até a cabeça. Mas, meus irmãos, eu já estou para melhorar, porque eu já vou ver Dona Eunir daqui a 9 dias. Eu estou contando assim nos dedos. Nós gostaríamos de ser uma bênção para outras pessoas e de fazermos diferença. Mas este negócio de ser uma bênção só é possível quando nós nos fortalecemos em Deus e somos usados pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ter esta vida descrita aqui. Mas tem uma outra coisa que diz: não temerá quando chegar o calor. Eu estou não indo na ordem do texto, mas isto significa que a pessoa tem uma tal comunhão com Deus que haja o que houver do lado de fora, ela lá dentro sente paz, tranquilidade, alegria, satisfação. Uma ilustração disso é Paulo e Silas presos num cárcere em Filipos. Tinham sido açoitados, o açoite romano era algo terrível, cordas de couro com pedaços de ossos amarrados em alguns lugares, e aquilo batia e tirava pedaços das costas, da carne. E eles foram açoitados e jogados no cárcere interior, um lugar onde não batia a luz do sol, num cárcere certamente onde os presos não tocavam a campainha para chamar o carcereiro e dizer assim: pode abrir aqui porque eu gostaria de ir na toilette. Podem imaginar o mau cheiro ali dentro? Mas o que eles estavam fazendo no cárcere? Oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, a hora de trevas, a hora mais difícil da gente enfrentar os nossos problemas, eles estão cantando, eles têm uma canção na alma, eles têm uma canção no coração, eles têm uma alegria que as circunstâncias exteriores não podem acabar. São como a árvore que está num oásis, e em volta é deserto, mas ela tem água suficiente para se nutrir. Pessoas que se nutrem, que se alimentam do que está aí em volta, elas vivem uma sequidão na alma. Mas pessoas que se alimentam em Deus, elas não receiam a mudança do tempo, a tormenta, porque Deus está presente. E não há estiagem que seque as fontes de Deus. Não há situação difícil que seja maior do que a graça de Deus. Não há problema que seja mais intrincado do que a sabedoria de Deus. Não há necessidade de poder que esgote o poder do Onipotente. E então, quando a pessoa prova isso, mesmo nas dificuldades, ela não entra em parafuso, não perde o rumo na vida, ela permanece firme e calma. A última coisa, as suas folhas ficam sempre o quê?
Sabem o que significa isso? Isso significa uma personalidade atraente. Numa terra seca e cansada, com um sol inclemente, o que o viajante mais gostava e se sentia atraído era uma árvore com rica folhagem, onde ele podia se abrigar do sol e estar ali à sombra. É um contrassenso imaginar pessoas que estão ali junto de Deus, e às vezes o que está junto é o galho, não são as raízes, é o galho. Algumas dessas pessoas gostam de fazer promoção pessoal, de dizer o quanto elas são santas, o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são fiéis a Deus. E a atitude normalmente é uma atitude assim, de metralhadora na mão, apontando e disparando sobre o pecado de todo mundo. Há mundanismo em tudo quanto é lugar, há carnalidade em tudo quanto é lugar. Ela tem um olho clínico para ver essas coisas, mas leva uma vida de poucos amigos, não tem folhas verdes, não atrai ninguém, não são capazes de ganhar ninguém para Cristo, de conduzir ninguém a Cristo, porque a maneira como vivem o Evangelho não é uma maneira alegre, simpática, acolhedora. São mais santas do que Jesus, porque Jesus, enquanto viveu aqui na terra, suportou com muita paciência a incoerência de seus discípulos, os pecados dos seus discípulos, a carnalidade dos seus discípulos, porque se ele tivesse uma metralhadora na mão, não ficaria nenhum com ele durante aqueles 3 anos. Mas Jesus tinha uma personalidade de folhas verdes. Não só atraiu aqueles homens que estavam interessados com visões, com sonhos políticos, mas eram atraídos por Jesus. E ali na convivência com Jesus, descobriram quem ele era. Era uma personalidade tão atraente que as crianças eram atraídas por Jesus. Uma pessoa que vive junto com Deus, não apenas é uma bênção para corrigir os outros, ela é uma bênção para inspirar os outros. Ela é uma bênção para glorificar o nome de Deus. E tem uma personalidade assim, que pode dizer: vem comigo, o caminho é esse. Você quer mudar, quer ser esse tipo de pessoa? Então mude de posição. Não se contente com a aparência. Não se contente apenas com hábitos devocionais. Não se contente apenas em vir à igreja e ser aluno da escola dominical. Busque estar na fonte, busque um relacionamento íntimo, constante, diário com Deus, e nesse Deus confie. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, porque é possível mudar, é possível ser o que gostaríamos de ter sido, é possível retomar este sonho de mudança, este desejo de mudança. É possível ainda, ó Deus, ser as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Porque é verdade que tudo que o Senhor está disponível para a pessoa que está disponível para tudo que o Senhor quer dar. Ajude-nos a abrirmos o nosso coração para o Senhor, a buscarmos o Senhor mais ardentemente, a seguir a Jesus mais de perto, a te amar mais ternamente. Em nome de Jesus. Amém.